doutora Cristiane Simini, é professora da Universidade Federal do Vale do Mucuri, é médica intensivista, médica paliativista, ela também é doutora em ciências da saúde, né, doutora Cris? Então, assim, tem uma bagagem enorme para conversar com a gente aí sobre cuidados paliativos e eu tive o prazer de ter o convite aceito, né, para esse bate-papo. Prazer, Mayara, adorei o convite. Para mim é uma honra, né? Ela já foi minha chefe, minha coordenadora, já cuidou de mim, né, num momento muito difícil. É mesmo, né? Já fui só médica, verdade. Então, para mim é uma honra ter esse bate-papo com você. Então, doutora, a gente veio falar com o pessoal aqui um pouquinho sobre cuidados paliativos, que é um assunto muito mal difundido no Brasil, né? A gente tem um atraso aí de mais de 30 anos, né? Os países mais desenvolvidos estão muito à frente do Brasil. É um assunto tão importante, né? E a gente tem deixado isso a desejar. E eu gostaria de saber como que... Eu, por exemplo, na minha faculdade, não tinha nada, não ouvia falar sobre cuidados paliativos. Eu tenho 7 anos de formado. Então, eu gostaria de saber como está esse assunto hoje, como está sendo difundido hoje nas faculdades. Mayara, verdade. É engraçado que os primeiros registros sobre cuidados paliativos, eles vêm das cruzadas. Olha só, de onde que vem? Dos cavaleiros que iam para as cruzadas e naqueles campos de batalha, onde o que se tinha era arma branca, as pessoas sangravam até a morte e existiam algumas outras pessoas que cuidavam desses cavaleiros. Depois a história continua sem ter nenhum tipo de, digamos assim, registro a respeito, até que na França existiu um jovem chamado Vicente de Paulo, que é um santo católico. E o São Vicente de Paulo, o que ele tinha lá? Ele tinha casas para pessoas pobres e doentes. Então, você pode ver que tem um monte de hospital, né? O Hospital São Vicente de Paulo sempre são instituições filantrópicas de cuidado à saúde, e isso vem lá do século XVII com esse jovem. Mas na era moderna, a coisa começou em 1960, aproximadamente. A gente fala que a mãe dos cuidados paliativos é a Cicely Saunders, na Inglaterra. A Cicely Saunders nasceu em 1918. E em 1967 é que ela fundou o primeiro hospice, que é um hospital especializado em atendimento de pacientes paliativos. Então, em 1967, nós estamos aí com uns 56 anos, né? Quase 60 anos dessa história lá na Inglaterra, onde os cuidados paliativos começaram e estão bem consolidados. Aqui no Brasil, para você ter uma ideia, 0,8% das pessoas que precisam têm acesso aos cuidados paliativos na sua integridade. Então, a coisa está bem ruim. Você tem pouco tempo de formado, eu falo pouco tempo, você tem 7 anos, né? A gente estava falando sobre isso, né? Que você é bem novinha. Eu tenho 28. Então, assim, não existia essa formação. E sempre me incomodou muito o sofrimento, porque eu sempre fui para o lado da urgência e emergência e da medicina intensiva, eu sou intensivista. E o sofrimento humano sempre me incomodou demais da conta, demais. E no caso, eu já venho praticando esses cuidados já faz um bom tempo, né? As escolas de medicina, realmente, até bem pouco tempo atrás, elas não tinham essa temática. Então, para você ter uma ideia, somente no ano passado, o ensino de cuidados paliativos se tornou obrigatório nas escolas médicas brasileiras. E eu tenho muita felicidade e orgulho em dizer que aqui na FAMUC nós já temos a disciplina Medicina Paliativa, né, que eu tenho a honra de ministrar, e os nossos alunos, a partir de agora, já vão sair com esse conhecimento.
Que legal, extremamente importante. A gente vive o sofrimento do paciente, né, na faculdade e não sabe como agir, né? Não sabe. É uma dor que a gente acaba carregando e não sabe como ajudar as pessoas. Então, é extremamente importante ter essa disciplina para ajudar. E por quê? Você sabe por que essa dificuldade toda? Nós somos de um país cristão, né? E se a gente for avaliar essa questão bíblica, o sofrimento ele está muito relacionado à purificação. Então pensa, Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu, morte de cruz. Ele passou por tortura até a sua morte. Para quê? Para nos salvar. E ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, nós, que as pessoas, não estou falando nós, né? Estou falando as pessoas que são de origem, de formação cristã, entendem o sofrimento como purificação. Então, existe uma certa normalização do sofrimento, como se fosse algo inerente. Então, eu vou fazer quimioterapia, eu tenho que vomitar, eu tenho que emagrecer, eu tenho que passar mal, eu tenho que ficar sem comer, com gosto de metal na boca, minha boca vai estourar toda. E é assim. E não precisa ser assim. É muito complicado, né? Mas que bom que a gente agora vai ter tão próximo, né? Aqui na FAMUC, tão pertinho da gente. A próxima geração de médicos brasileiros já vai ter uma formação, e eu penso que isso seja, talvez não vai resolver, claro que não vai resolver o problema, mas vai sensibilizar, como a gente fala, a gente cumprimenta quem a gente conhece, né? Então, se eu não sei como lidar com essa situação, esse paciente passa por mim sem que eu haja da forma correta. Né? Mas se eu aprendo que, peraí, tem alguma coisa aí para essa dor que eu tenho que fazer. Eu sei que é morfina, mas eu não lembro a dose, mas aí ele teve a aula, ele vai lá atrás, ele descobre. E hoje, né, a gente tem aí os meios digitais que estão para nos ajudar, né? É engraçado que há pouco tempo atrás eu vi uma entrevista de um médico lá de São Paulo que falava que o Brasil usa menos de 1/3 da morfina que ele deveria usar, porque parece que o médico brasileiro tem medo de usar a morfina, tem medo de tirar a dor do paciente. Sabia que isso tem nome? Qual é o nome? Opiofobia. É verdade. Opiofobia. Os médicos brasileiros, além de não saber lidar com a morfina, usar a morfina, eles têm medo de usar a morfina, porque ela realmente tem alguns efeitos colaterais. Mas, e alguns efeitos graves, a gente sabe disso, né? A gente estuda isso na faculdade. Só que ela sendo utilizada da forma certa, da maneira correta, ela não traz risco para o paciente. E a maneira correta não é só a questão da dose, é a questão da dose e da vigilância. Estar perto do paciente até você achar a dose ideal para ele. E isso você acha, às vezes leva 1, 2 horas para encontrar essa dose. Então você precisa estar ao lado do paciente. Né? E essa dedicação nos cuidados paliativos ela é fundamental. Eu acho que o preconceito também, assim, de achar o paciente está viciado, ele vai se viciar. Isso acaba atrapalhando muito o tratamento, sabe? Quem somos nós para medir, né, do outro? Assim, eu acho que tem que ser muito trabalhado isso também. A gente tem que entender, ter essa sensibilidade. É igual você disse, tem que estar ao lado do paciente para conseguir perceber onde que vai ser a dose que a gente vai conseguir melhorar a dor dele, estabilizar o paciente e não ter todos aqueles malefícios que a droga pode trazer, né? Agora, uma reflexão, assim, uma reflexão tensa de se fazer, mas qual é o medo do paciente ficar, né, dependente de opioide se ele tem 1 mês de vida só? Eu penso a mesma coisa. Nós temos que nos preocupar com o uso indiscriminado dessas medicações. O que está acontecendo nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos existe uma epidemia de dependência química por opioide.
medicação prescrita por médico, usada indiscriminadamente para o controle da dor. Porque a Organização Mundial de Saúde, ela nos explica, ela nos indica como que a gente trata a dor. Dor fraca, dor moderada, a dor leve, moderada, grave. Como que a gente trata? Então, você não vai usar para uma dor leve um opioide forte, né? Não vai fazer uso dessa medicação. Mas nos Estados Unidos, o que aconteceu? Houve, né, por uma manipulação da indústria, tem até uma série na Netflix muito interessante a respeito, uma manipulação da indústria farmacêutica nas condutas médicas, um uso indiscriminado. E hoje, nos Estados Unidos, o que eles estão passando? Eles estão passando um problema de falta de opioide para quem precisa. Então, restringiu tanto por conta da dependência química das pessoas que não deveriam estar usando a medicação, que aqueles que realmente precisam não estão conseguindo ter acesso. E aí, o Brasil, ele tem esse negócio, às vezes, de pegar a moda ruim lá de fora, né? Mas a gente já tem essa dificuldade de utilização dessas medicações pela preocupação. Isso é um problema dos médicos latinos. Não é só no Brasil, não. A América Latina toda é assim. A opiofobia, a dificuldade. E nós temos uma legislação muito rígida para a gente poder prescrever e a dispensação dessas medicações, né, Mayara? Você tem que ter um receituário especial, né? Tem um controle muito grande em cima desses remédios. Então, esses são os motivos principais da dificuldade. Sim, acho que tem que ter muito mais educação, né? A base é isso. É a gente reciclar, os médicos que não tiveram essa formação se atualizar para isso, sabe? Porque cada vez mais a gente tem visto pacientes com doenças crônicas, com dor crônica, pacientes que são pacientes paliativos, porque a gente tem tratado mais as doenças, tem dado mais tempo de vida para os pacientes, né? E isso daí tá gerando uma demanda para alguns médicos que não têm o conhecimento para tratar, sabe? E é um grande problema, principalmente no interior. A gente precisa, né, de mais esclarecimento sobre isso para a gente conseguir melhorar esse tratamento desse paciente, né? Não só o paciente que está no fim da vida, mas o paciente que tem uma doença crônica, que não tem cura, enfim. Aí você entrou num ponto importantíssimo, porque existe um conceito aí que foi colocado na nossa sociedade que cuidado paliativo é desistência, né? Ah, paciente é paliativo, então assim, não tem mais nada para fazer. Peraí, tem muito para fazer, né? Então, o que ocorre é que o tratamento transformador da doença, ou seja, o tratamento que pode curar aquela doença, ele perdeu a sua potência. Então, o paciente faz uma quimioterapia inicialmente na expectativa de cura, né? Quantas vezes existe um tratamento na expectativa de curar realmente o mal que acomete aquele paciente? Ao longo do processo, esse tratamento modificador da doença, ele pode realmente curar o paciente ou não. E os cuidados paliativos, eles devem começar lá no início, quando existe a expectativa de cura. Mas como? Como assim? O paciente não vai sobreviver? Sim, mas ele vai passar por um tratamento que vai gerar uma série de incômodos. Sim. Não tem ninguém que passa por uma quimioterapia ótimo, de cara limpa. Não, se a pessoa está bem, ela provavelmente está amparada nos efeitos colaterais. Então, ela precisa dos cuidados paliativos. Ficou curada, segue a vida, não precisa mais. Mas à medida que a pessoa vai fazendo o tratamento paliativo, o tratamento transformador da doença, né? Que é o tratamento para a doença propriamente dita. E esse tratamento modificador, né, da doença, o TMD que a gente fala, esse tratamento modificador da doença vai se mostrando incapaz, os cuidados paliativos vão crescendo. Eles vão aumentando, eles vão ficando mais potentes. Até naqueles pacientes
que já estão em processo final, o cuidado paliativo ele é exclusivo. Tem só ele, não tem mais nenhum outro tipo de cuidado modificador da doença. Né? Então, a primeira coisa que precisa fazer, tirar da cabeça, do imaginário coletivo, é que o cuidado paliativo é para quem está morrendo. Não! Se você chegar para poder fazer o atendimento desse paciente, quando ele está morrendo, você vai perder a chance de ouro de escutar o que aquele paciente deseja para ele mesmo. A chance de ouro dele dizer para ele o que é importante para ele, quais são os valores que ele preserva na vida, o que para ele vai fazer sentido, o que não vai fazer sentido. Então, isso é a primeira coisa que precisa desmanchar, é essa ideia, né? Porque não é isso, de verdade. O cuidado paliativo, ele permeia todo o processo. E, em alguns momentos, ele se torna mais forte pelo enfraquecimento do tratamento modificador da doença. E a oportunidade que a gente tem, e eu tento fazer aqui, que é a oportunidade que a gente tem de conversar com a família, trazer a família para perto da gente, perto do paciente, né? Porque o que eu vejo? Quando você começa lá antes do fim, você faz as pessoas entenderem, traz todo aquele processo para junto de você, da família, do paciente, é mais fácil caminhar, né? Se vai melhorar, nossa, que bom, graças a Deus, né? O tratamento deu certo, melhorou. A gente não tem controle de quanto tempo que a gente tem de vida, né, daquele paciente. Mas, assim, o cuidado paliativo tá tratando para dar o melhor conforto possível para passar pelaquela situação. E aqui a gente consegue, quando a gente consegue fazer a família entender, é tão incrível, né? O paciente se sente tão mais confortável. Eu acho assim, realmente importante a expressão de alívio, principalmente dos idosos, né? Eu vejo assim, por exemplo, pacientes cardiopatas graves, né? Quando a gente começa lá do início, tá? Tem um tratamento com o cardiologista lá, tá fazendo tratamento bonitinho, mas o cuidado paliativo está ali, ó, ajudando ele a caminhar, a família, né? Importante demais essas abordagens antes. Você falou uma coisa muito importante. Você falou aí da família, tá? O conceito mais recente de cuidados paliativos, que vem da Organização Mundial de Saúde, ele diz o seguinte: os cuidados paliativos se estendem ao paciente, mas também aos familiares e aos cuidadores. E quando a gente fala de cuidadores, olha o tamanho, a dimensão dessa palavra. Nós estamos falando daquela pessoa que reveza com a família para tomar conta daquele paciente. Nós estamos falando dos técnicos de enfermagem, nós estamos falando dos enfermeiros, e nós estamos falando de um time enorme de pessoas. O cuidado paliativo, ele deve se estender a todas essas pessoas. E ele não tem a única e exclusiva função de controlar sintoma, tá? Porque a dor, ela é multidimensional. Então, quando a gente fala de dor, a gente pensa da dor física, né? A dor da carne, digamos assim. Mas qual a dor espiritual que essa pessoa carrega? Qual a dor social que esse adoecimento trouxe? Parou de trabalhar, parou de produzir. Você já reparou que quando uma pessoa fica doente, ninguém conversa com ela outro assunto a não ser doença? Eu vou lá visitar o fulano na casa dele. Chega lá, você vai sair dessa. Deus está contigo. Não estou falando que Deus não, ele está realmente. Mas ninguém conta uma coisa diferente para essa pessoa, só fala da doença. Ele deixa de ser merecedor de uma conversa sobre um filme, uma novela, um livro, uma fofoca. Ele deixa de ser merecedor, só vai conversar com ele sobre a doença. Então tem a questão espiritual, e nós sabemos que a espiritualidade está diretamente ligada à aceitação,
Pessoas com a espiritualidade em dia, elas têm uma aceitação melhor da sua situação de finitude. O social, que nós acabamos de falar, a dor biológica, que nós acabamos de comentar, que é a dor da carne, né? Que as pessoas só pensam nela, e existe um sofrimento psíquico muito grande. Você já parou para pensar que quando uma pessoa falece, você tem um monte de gente chorando a perda de uma pessoa. E quando uma pessoa está morrendo e ela ainda está viva, mas ela está sentindo, porque as pessoas sentem, elas sabem. Ela está se despedindo de todo mundo de uma vez só. Sim. Imagina a dor. Ela está se despedindo de todos, de tudo, de uma vez só. Totalmente diferente de nós que nos despedimos de uma pessoa. Então, a dor, ela tem essa dimensão holística e todos esses aspectos precisam ser olhados. Não só para o paciente, mas também para a família e cuidadores. E aí entra o perdão, a reconciliação com Deus, com as pessoas. É bem vasto, realmente. Então, eu vejo alguns perfis no Instagram que muito me alegram, de pessoas em cuidados paliativos, falando sobre a sua experiência. Mas, às vezes, me passa uma ideia do palifofo, sabe? É o amorzinho, o carinhozinho, passar a mãozinha na cabeça. E não é isso, não. A medicina paliativa é uma ciência, e ela não é simples, ela é complexa. Nós estamos lidando com o desfecho, né, da existência de alguém. Então, esse conceito assim do palifofo, né, a gente discute muito isso nas conversas, né, de pessoas que trabalham com isso, que preocupa a gente um pouco esse conceito, sabe? Porque nós estamos falando de uma população sofredora, muito sofredora. Não, é super importante ter esse conhecimento, né? Mais uma vez, a educação voltando na educação. A gente tem que ter o entendimento, tem que ter o conhecimento. Eu acho que cada um dos médicos novos e dos médicos antigos que não tiveram essa formação tem que buscar um pouquinho disso daí, porque é de extrema importância, né? E é isso que eu estava falando, que, assim, eu vivo isso aqui muito no interior, muito, muito, porque tem muitas famílias. Você estava falando dos cuidadores, é tão importante, né, colocar eles, participar eles, né, desse trabalho, desse cuidado, né, até das condutas que a gente vai ter, né? É extremamente importante. Eles precisam estar cientes de tudo, sabe? Eu tenho acompanhado esses dias um paciente e na minha primeira abordagem o cuidador estava lá. E eu sentei ao lado dele e conversei com ele, expliquei para ele. Ele tinha chegado há poucos dias, né, naquele atendimento, e a gente conversou. Então, é muito importante que as pessoas envolvidas estejam alinhadas com os objetivos do cuidado e principalmente entendendo o que é um cuidado proporcional para a situação. Né? A gente, até pouco tempo, Mayara, muito pouco, você pegou isso também, o conceito de intubação de conforto. Vou intubar o paciente para conforto. Não existe isso. Né? Desde quando a intubação é conforto? Intubação é um negócio que dói, inclusive. Tanto que a gente faz várias medicações antes para a gente poder ter uma pessoa tranquila que não vai sentir nada durante o procedimento. A intubação, ela faz todo o sentido quando você está diante de alguém que tem uma perspectiva de cura. Total sentido. Mas se você tem uma pessoa que não tem perspectiva de cura, instituir um cuidado intensivo não é prolongamento de vida, é prolongamento de morte. Né? Então, isso precisa ser tratado. Então, você imagina como que é importante essa conversa familiar, essa conversa com cuidadores antes. Isso precisa ser tratado antes. Não adianta tratar isso no dia, 2 dias, 3 dias antes, porque o sofrimento não vai ser minimizado. Né? Mas quando houver o declínio clínico, isso precisa já começar a ser tratado.
Eu trato de pacientes em cuidados paliativos e eu sei como que é difícil levar a família a esse entendimento, sabe? Às vezes, por mais esclarecida que seja a família, enfim, é um processo muito difícil e a gente tem que saber até onde a gente vai, né? E ter paciência, porque cada um tem seu tempo também. Não adianta a gente ser agressivo e querer que todos entendam tudo naquele momento, né? Mas, assim, é o que se falou, um trabalho diário, contínuo, para fazer entender. Hoje até se fala de intubação paliativa, né, Cris? Tirar o tubo, isso mesmo. Gente, Extubar. É. estubar. E é uma coisa delicada, né, Mayara? Porque, assim, você imagina, oxigênio é vida, né? Ninguém tem dúvida disso, né? A gente não vive sem oxigênio. E aí, peraí, você vai tirar o tubo da pessoa? Né? E existem discussões sérias se você não estaria acelerando a morte de alguém, né? Sim. Ao fazer isso. E o Conselho Federal de Medicina já é muito claro, né? Isso não é, sob nenhuma hipótese, abreviação da vida, jamais, muito antes, pelo contrário. É você fornecer o cuidado proporcional. Às vezes você faz uma intubação paliativa, o paciente vai para o quarto. Sim. O paciente vai para o quarto, fica no quarto, né? Vai ficar com a família dele. Olha que coisa maravilhosa que você proporcionou. Você tirou ele do ambiente frio da terapia intensiva e deixou ele com a família. Porque, veja, por mais que a gente na terapia, eu sou intensivista, então eu falo com conhecimento de causa, você também trabalha com terapia intensiva. O nosso cuidado, ele é muito humanizado. Sim. Mas é ótimo, esse cuidado é de mim para aquela pessoa. Mas o que eu represento para aquela pessoa? Nada. Não represento nada, não. Ele não me conhece, nunca conviveu comigo, não sabe a minha história. Eu não represento nada para ele. Então, eu sou simplesmente alguém que está cuidando. E ele, a pessoa é grata por isso, né? Sim. Com quem que essa pessoa tem que estar junto nos últimos momentos? É comigo? É contigo? Não. É com quem tem valor e significado para ele, né? Ah, mas a família não dá conta. É que, infelizmente, não deve ter havido o preparo adequado, né? Porque a morte faz parte da vida. E quando a gente não tem preparo adequado para isso, realmente a gente não consegue lidar bem com a situação. Ou quando existem outros sentimentos envolvidos, como a culpa, por exemplo. Eu estava lendo esses dias e as pesquisas voltam, né? Que o Brasil é o país onde os idosos mais têm óbito de idoso em hospital, em ambiente hospitalar. Nos outros países do mundo, todos os óbitos, em sua grande maioria dos idosos, é em ambiente domiciliar, com a família. E no Brasil, não, essa pirâmide é totalmente invertida. Aqui, a maioria dos idosos morrem em ambiente hospitalar. Isso, assim, eu tento conversar isso com as famílias também, assim, o hospital está aqui 24 horas para dar suporte para o que vocês precisarem, mas eles querem estar em casa, eles querem... no momento de delírio do idoso, a primeira coisa que eles perguntam é o quê? Cadê minha coberta? Cadê meu café? Pega meu pão, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que realmente começar a trabalhar e educar. De novo, a palavra é educar, né, Cris? Nossa, você falou uma coisa muito importante, né? O idoso, ele é muito apegado ao ambiente dele, às coisinhas dele, né? O jeitinho que põe o chinelinho, o tapetinho, a gente não gosta do tapetinho, mas eles gostam do tapetinho, a saída da cama para não tomar friagem, né? Eles têm as coisinhas dele, o jeitinho deles. Quando você tira o idoso do ambiente dele, você está pedindo para ter problema, né? Por exemplo, ele não quer vir morar comigo, não quer morar com outro filho, não quer, mas não vai querer mesmo. Ele quer ficar no canto dele, ele quer ficar na casa dele, né? Ele é muito teimoso. A gente vai ficando teimoso mesmo com o tempo, né? Eu, você, todos nós vamos caminhar para lá, se Deus quiser.
E aí, levar o idoso para o hospital tem consequências, porque o delírio, ele sozinho, ele já é um fator de risco para a mortalidade. Então, você está colocando um fator de risco adicional, né? Ah, quer dizer que eu tenho que passar aperto em casa? Ficar em casa sem estrutura também não dá, né? Porque aí vai ser ruim para o paciente. Mas levar o paciente para o hospital requer um plano, assim que ele entrar, de como ele vai sair de volta, né? Nós temos que internar ele já pensando de que jeito eu vou poder levar esse pacientinho de volta para casa. Sim. É sempre nesse objetivo. Cada vez diminuir mais o tempo de internação hospitalar do idoso. Eu tenho trabalhado nisso, graças a Deus, tenho conseguido, né? Foi difícil, tá? Não foi fácil, não. Porque aqui no interior é tudo mais difícil, né? Mas aqui é interior também. Aqui é o dó. Mas aqui mais avançada aí. É difícil, moça. É uma questão muito Também. cultural. É difícil. É cultural, realmente. É cultural. E aí a gente, para conseguir isso, é muita conversa, sabe? Muita conversa. Às vezes eu falo assim, eu vou fornecer estrutura para você lá, vou te ajudar, vou te orientar, vou te encaminhar direitinho, mas realmente o pessoal ainda fica um pouco receoso, às vezes, de tirar o paciente do hospital, né? Então, assim, é um trabalho que precisa ter ali na base, né? Acho que na atenção primária tem que ter uma estrutura de conversar sobre isso, né? Você tocou num ponto importantíssimo, a atenção básica, a atenção primária à saúde. Porque os cuidados paliativos, eles são hoje muito fomentados nesse nível de atenção, né? Então, na atenção primária, é possível você ter a estrutura para manter esse paciente bem atendido no ambiente domiciliar. É possível. É possível para todo mundo? Não, não é possível para todo mundo, não. Tem paciente que às vezes está requerendo uma dose de medicação tão alta que não tem como fazer isso em casa, né? Por exemplo, um idoso com uma sonda nasentérica, recebendo dieta numa cama comum, é um perigo, né? Então, não tem uma condição, uma estrutura adequada, não é possível prover essa estrutura adequada, a gente sabe que nós temos que acolher esse paciente no hospital. Mas o fato é que, pelo que eu vejo, pelo que a gente lê, né, principalmente pelo que a gente estuda, a sociedade ela vem se preparando melhor para esses conceitos do que os próprios médicos. Sim. Eu tenho amigas implantando serviços de cuidados paliativos no estado de São Paulo, que está bem mais avançado que a gente nesse aspecto, e que chegam a desistir, tamanha resistência imposta pelos próprios colegas. Sim. Então, a nossa medicina, né, Mayara, e a sua também que você estudou, ela é muito voltada para a cura. Né? Ela é muito voltada para a cura. Mas a gente já vem de muitos e muitos séculos atrás, sabendo que se a gente não puder curar, a gente vai confortar e consolar. Então a gente não devia ter essa dentro da gente essa coisa de cura. Cura não tem cura, não é comigo mais. Não, pelo contrário. É aí que você mostra mesmo, né? É aqui você veio. Eu sempre falo isso. É esse o paciente mais desafiador. O mais complexo, né? A continuidade. E aí que a gente tem que fazer a educação na atenção primária, começar do básico ali. E fazer o básico, né, Cris? E bem feito, já faz uma diferença enorme, né? A gente começa devagarzinho e funciona bem. Vai funcionando, vai fluindo. E a gente foi conversando, né? Eu tinha até
me programado, falado sobre, mas a gente foi falando de várias coisas, né? E a gente já passou quase tudo, só que uma coisa que eu acho importante falar também que pincelou, mas não falou muito, que eu acho que é importante você dar uma ressaltada aí, é sobre a falta, né, o que deveria ter do atendimento ou do cuidado paliativo no intra-hospitalar, né? A gente falou muito do fora do hospital, mas intra-hospitalar, eu acho que porque a gente teve o Covid, que foi onde a gente mais aprendeu sobre isso, né? Acho que a gente aprendeu na marra. Pelo menos eu tive essa sensação, né? Eu aprendi na marra, né? Sobre cuidados paliativos na parte, na época do Covid. Então, queria que você falasse aí sobre isso e sobre nossas dificuldades, né? Bom, deixa eu falar para você de trás para frente. Em relação à pandemia, né, principalmente para intensivista, né, como foi meu caso, à frente de 2 UTIs, né, num hospital grande de referência, a gente teve que praticar coisas que a gente sempre foi desencorajado a fazer. Por exemplo, dar notícia por telefone. Você não dá notícia por telefone para paciente, para família de paciente grave. Isso era algo assim proscrito, não se faz isso. Em terapia intensiva, as conversas são sempre presenciais, né? Você trabalha numa UTI onde qualquer orientação quando pedir notícia por telefone, o que a gente fala? Só pessoalmente, né? Por quê? Para preservar a privacidade do paciente, a dificuldade que a gente tem de saber quem está do outro lado, quem é essa pessoa que está conversando, se essa pessoa que está conversando é realmente quem ela está dizendo que ela é, né? Então, a gente não falava, e na pandemia não teve jeito, né? Nós tivemos que exercer essa habilidade de comunicação pelo telefone. Eu me recordo que eu fiz uma palestra num congresso brasileiro de Covid, no olho do furacão, onde eu falei sobre isso, sobre comunicação por telefone. Agora, no ambiente hospitalar, o primeiro ponto de contato do paciente com o hospital é o pronto-socorro. Então, qualquer pessoa que chega no hospital passando mal, ela vai ser atendida lá. Ela não vai ser atendida no centro obstétrico, ela não vai ser atendida na enfermaria, ela não vai ser atendida na UTI, ela vai ser atendida onde? Ela vai ser atendida no pronto atendimento. Então, o foco principal tem que ser ali. Então, dentro do que você me perguntou, e que é muito pertinente, o pronto-socorro é o primeiro lugar. Porque o pronto-socorro é onde esse paciente vai ser identificado, tá? Só que, ao mesmo tempo que o pronto-socorro é o lugar que tem que estar atento para esse doente, é também um lugar mais complexo, porque ali a confusão é o tempo todo. Toda a equipe do pronto-atendimento, pronto-socorro, pronto-atendimento, ela é extremamente sobrecarregada. Ela tem que medicar vários pacientes ao mesmo tempo. Ela tem que dar conta dos sinais vitais de todo mundo. O médico tem que atender ficha na porta, quando na verdade, às vezes lá dentro da sala amarela, sala vermelha, tem pacientes graves que precisam do médico do lado, né? A enfermagem se desdobrando para atender medicação, para atender. Então, o ambiente do pronto atendimento, e não é aí na sua cidade, não é aqui onde eu moro, é no mundo todo. O ambiente do pronto atendimento, ele não é um ambiente de acolhimento. Não é. Ele foi feito, ele é pronto atendimento. Ele foi feito para atender prontamente urgência e emergência. E ali é feita, entre aspas, uma triagem. Esse paciente pode ir para casa, esse paciente ele vai para enfermaria, esse paciente é de UTI e tudo mais. E você não estabelece vínculo ali, porque os profissionais ficam 12 horas. O médico atendendo igual maluco, às vezes você vê o médico na hora que ele te atendeu e na hora que ele vai te liberar. Você não vê ele mais, porque ele tá, é porque ele está dormindo? Não, porque ele está se matando de trabalhar. Assim como toda a equipe de enfermagem. Então, identificar esse paciente no pronto atendimento é um baita desafio. E as equipes de pronto atendimento, elas precisam estar prontas para identificar esse paciente. Tá? Existem escalas para a gente identificar. O idoso, tá sendo, quantas vezes esse idoso foi internado nos últimos 6 meses? A terceira vez, opa, paliativo. Esse paciente provavelmente
também está precisando de cuidados paliativos. Está vindo cada vez mais para o hospital, porque está desidratando, está vindo porque está com diarreia, está vindo porque parou de comer. Parou de comer por quê? O que será que esse idoso tem? A família quer que coma, a gente gosta de comer, e a gente gosta que os outros comam. Né? É nossa cultura. Se eu quero te agradar, o que eu te dou? Eu te dou uma caixa de bombom, eu te dou um chocolate, eu te dou, né? A gente valoriza muito a comida como uma demonstração de afeto. Quando a pessoa para de comer, a nossa cultura ocidental já acende um alerta. Parou de comer. Nos cuidados paliativos, a comida não é um problema. Né? Se o paciente para de comer, ok, faz parte do processo. Né? Tem toda uma explicação fisiopatológica para isso. Mas no pronto atendimento, às vezes o paciente vai ganhar uma sonda nasointeral. E ele não era para ter ganhado aquela sonda. Tá? Ele ganha um acesso venoso profundo. E talvez não era aquele acesso que ele tinha que ser uma hipodermófise. Ele ganha uma prescrição de antibiótico, quando na verdade não era aquilo que ele estava precisando. Então, identificar esse paciente no pronto atendimento é fundamental para poder prescrever e proporcionar. Porque o paciente com dor de câncer, por exemplo, você não resolve a dor dele com paracetamol, com dipirona. Né? Você precisa entender o grau, né? Que dor que é aquela, precisa saber o que você vai dar de medicação. E isso é um desafio muito grande para o emergencista, para o médico da porta. É terrível para ele. Por quê? Você requer tempo, às vezes ele não tem esse tempo, mas precisa de um tempo de qualidade e de escuta. A gente precisa escutar mais, porque o paciente está te contando o que ele tem. Ele está te falando o diagnóstico. Você só precisa juntar as peças, o quebra-cabeça e montar. É isso, vou fazer isso. Mas ele te conta. Você é um investigador. Nós médicos, o que a gente faz? É isso, a gente investiga o tempo todo, a partir do relato do nosso paciente. Então, primeiro, pronto atendimento. Cuidado paliativo não é feito só por médico. Cuidado paliativo é feito por médico, por enfermeiro, por técnico de enfermagem, por psicólogo, assistente social, musicoterapeuta, fonoaudiólogo. E deve estar faltando aí um monte de gente, porque é multidisciplinar. É multi. O médico, ele cuida muito bem da dimensão biológica, mas ele não cuida tão bem da dimensão psicológica. Ele também não é bom em cuidar do sofrimento espiritual. E ele também não dá para ser bom em tudo. Né? Então, a gente olha isso e muitas vezes uma intervenção espiritual precisa de um representante religioso, sabe? E aí o cuidado, porque não é doutrinação, não é catequizar aquela pessoa, é cuidar da espiritualidade, que é totalmente diferente da religiosidade. Sim. Porque se a gente for na religião, às vezes a gente vai ferir, né, aquele indivíduo. Então, ele é multidisciplinar. Então, primeiro pronto atendimento e depois as enfermarias. E aí, nas enfermarias, esse paciente ele precisa ser visto por todo mundo, não é só o médico, né? O cuidado da enfermagem desse paciente tem que ser especial. Eles têm que aprender tudo de novo? Não, não. São certas coisas que não se diz para essa família, que não se diz para esse paciente, que não se fala na frente dele, né? Detalhes importantes na comunicação, o fisioterapeuta para manter a função, para diminuir a dor, às vezes o fono para poder cuidar da oralidade, né? O dentista é muito importante em cuidados paliativos, porque a boca sofre demais com quimioterapia, os dentes entram em estado precário de conservação. Então, é complexíssimo, mas perfeitamente possível. Quer dizer, então, que se eu não tiver essa turma toda, não anda? Não. Médico e enfermeiro, técnico de enfermagem, conseguem fazer um excelente trabalho, tá? É um trabalho completíssimo? Não, a gente não vai montar um hospice, né? Ou seja, um hospital voltado para o cuidado paliativo. Um hospital onde as pessoas vão para ter alívio do seu sofrimento e dos seus sintomas. Não é esse o ponto. Nós estamos falando disso de hospitais gerais que nós temos na nossa região. E aí a gestão dos hospitais precisa entender, porque você falou isso perfeitamente no começo. O número de pacientes necessitando de cuidados paliativos só aumenta e vai continuar aumentando. Por quê? Porque o tratamento modificador da doença ele está cada vez mais avançado. As pessoas estão convivendo cada vez mais com as doenças crônicas. Olha os pacientes da hemodiálise. Existem pacientes que fazem hemodiálise há mais de 20 anos.
E o paciente da hemodiálise, ele é um paciente que necessita desses cuidados. Porque qualquer um que esteja nos vendo aqui, que tem alguém na família que faz hemodiálise, ou que faz hemodiálise, a própria pessoa que está nos vendo, sabe do que eu estou falando. É sofrido. Se não tem o sofrimento físico, esse aqui psicológico tem, não tem nem dúvida, né? Mas é isso, em hospital, primeiro pronto atendimento. Esse aí precisa identificar o paciente, porque na hora que se for internar, se for pôr para dentro, para cuidar dessa dor, para controlar os sintomas, já tem que entrar nessa filosofia. E é tão importante, né, a gente começar a ter esse entendimento. E você falou sobre essa triagem aí, e eu comecei a pensar e refletir que a gente agora já estou começando a ver outras coisas do que a gente tem que fazer no pronto atendimento daqui. Ideias. Uma reflexão assim, importantíssima, sabe? Teve uma pergunta, Cris, da Karina, se eu não me engano, sobre... Doutores, boa noite. Sabemos que existe graus de paliatividade. Poderia falar um pouquinho deles? Karina Lacerda. Grau de paliatividade? Eu acredito que ela esteja falando do momento, né, do adoecimento. É porque quando o paciente é paliativo, quando o paciente chega para você, você precisa saber em que momento do processo de doença ele está. Se ele está no processo ativo de morte, né, que já é um processo que antecede horas ou dias à morte, aí tem uma série de sintomas, tem uma série de coisas que a gente vê no paciente que a gente infere. Olha, ele tem algumas horas de vida só, ou não, ele tem alguns dias de vida. Tá? Isso tem como fazer também. Aí, nesse paciente, a abordagem é uma, tá? Então, esse paciente, o cuidado paliativo dele é exclusivo, não é feito outra coisa. Você não dá remédio para pressão para esse paciente, você não dá remédio de diabetes, você não dá remédio para baixar colesterol, você dá controle dos sintomas. Isso é cuidado paliativo exclusivo. Agora, à medida que o paciente tem uma doença crônica e essa doença está em andamento, ele vai precisando cada vez mais dos cuidados. Os cuidados que ele precisa desde o início do tratamento, quando ainda tem expectativa de cura, é o cuidado psicológico. Esse é o primeiro. Depois ele tem que ter o cuidado social. E esse cuidado social se estende, inclusive, à previdência. Os benefícios que essa pessoa tem direito, qual tipo de licença que ela vai tirar. Isso faz parte da equipe. A assistente social tem que cuidar disso. Olha, o senhor está com uma doença e agora o senhor precisa dar entrada nessa documentação. Todo esse cuidado tem que ter, né? E o espiritual. Às vezes, não existe cuidado médico nesse primeiro momento. Nada. Mas se o paciente tem alguns sintomas, um oncologista pode tratar esses sintomas tranquilamente. Os nossos amigos oncologistas tratar vômito, tratar um mal-estar, uma mucosite. Nossos amigos, nossos colegas oncologistas conseguem. Só que à medida que o tempo vai passando e esse paciente não cura e ele perde, né, a chance de cura porque ele não respondeu, aí nós temos um cuidado paliativo que já entra quase que exclusivo, né, voltado para o conforto. E muito importante, né, eu vou deixar aí nesses poucos minutos essa minhoquinha na cabeça de todo mundo. As diretivas antecipadas de vontade. O que é isso? São os comandos que essa pessoa deixa em vida e quando ela está lúcida sobre aquilo que ela deseja e aquilo que ela não deseja que seja feito. E nós, médicos, quando recebemos as diretivas antecipadas de vontade de um paciente, nós temos que cumprir, mesmo que a família queira mexer naquilo ali. Ah, não, mas a gente não está aceitando. Nós devemos respeitar. Porque às vezes a pessoa perde a condição de decidir por si própria. E aí a gente tem que fazer a conferência com a família. Nós temos que dizer para a família, olha, nós vamos fazer aqui agora, nesse momento, uma inferência do que ele gostaria ou não que fosse feito. Imagina que riqueza quando você escuta isso do próprio paciente. Né? Quando ele te conta a preferência dele. Quando ele te fala, doutora, olha, para mim, ficar numa cama de fralda e de sonda é pior do que a morte. Se ele te fala isso,
quando ele estiver inconsciente lá na frente, você não vai passar a sonda nele. Porque você sabe que ele preferiria morrer passar a sonda, né? Então, é óbvio, gente, isso aí no contexto de doença sem cura. Quando a pessoa vai melhorar, tem mais é que passar a sonda mesmo, dar a medicação, fazer tudo. Mas se a pessoa não tem chance de recuperação, isso só vai causar sofrimento. Sim. Realmente. Eu acho que a gente tem muito que aprender, e entender, e escutar, né? A gente tem que aprender a escutar, né? O paciente. Tem perguntas aqui, doutor. Tem uma menina chamada Anastácia que fez uma pergunta aí sobre Alzheimer. Anastácia, esse é o mal do futuro, que nós estamos vivendo muito. Então, as demências hoje, elas são as principais, são as doenças neurológicas, não é o câncer, não. As pessoas estão vivendo muito, né? Então, é um capítulo à parte, tá? Mas a pessoa com demência, ela tem um declínio muito lento, então ela fica muito tempo em cuidados paliativos. Que tal uma nova live para falar? Uma hora a gente conversa de novo, Fica aí o convite, né? Uma live para falar sobre demências. Nossa, aí as demências, assim, para falar sobre demência, eu não sou a melhor autoridade, não, né? Mas para falar sobre o cuidado paliativo nos pacientes com demência, menina, é um negócio, é o grande desafio. Porque a pessoa, quem convive, sabe o que eu estou falando, como que é difícil lidar com essas pessoas. É muito difícil. E é extremamente importante falar sobre isso. E como você disse, está cada vez mais presente. Todos os dias. A gente tem recebido paciente o tempo inteiro, né? De diferentes graus de demência. Tem uma demência senil, assim, já tem um diagnóstico de Alzheimer, ou é uma demência vascular por AVCs, né? Enfim, eu tenho recebido bastante. Então, é uma coisa bem importante se falar. Em outra live seria importante. Daqui a pouco nós já estamos dando curso. Aí, tá vendo? Doutora, eu tô assim, impressionada, feliz demais. Nossa, o número de pessoas que ficou. Tô vendo, tem bastante gente com a gente. Olha, pessoal, obrigada. Nossa, foi importantíssimo isso. Eu tô muito feliz mesmo, porque era esse o objetivo, sabe? De levar conhecimento, trazer uma pessoa assim que eu considero extraordinária, uma mulher empoderada, que luta tanto, sempre. Então, de verdade, não é rasgando seda, não. Isso é o que eu realmente acho. Você é respeitada em todos os lugares que você vai. Eu não estou falando de Brasil só, não. É mundial, gente. Ela vai para fora do país e é incrível mesmo. Muito obrigada mesmo, assim. Mas eu quero agradecer você e quero agradecer todo mundo que está com a gente. Tem um monte de mensagem linda. Depois você salva e me manda para eu ver as mensagens. Porque às vezes passa rápido, eu não vejo, eu estou prestando atenção em você e na nossa conversa. Mas muito obrigada. Eu vi vários alunos, gente que trabalhou comigo, que trabalha comigo aqui assistindo. Obrigada, pessoal. Muito bom, gostei bastante. Mayara, adorei te encontrar. Beijo para todo mundo, beijo para você, boa noite. Um bom fim de semana para todos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.